Engordar é uma preocupação no seu processo de parar de fumar? Então esse vídeo é para você. Bem-vindo ao canal Vida Sem Cigarro, seu ambiente de informação, acolhimento e motivação na jornada de parar de fumar. Eu sou Ana Lúcia Girardi, médica pneumologista há 24 anos, ajudando fumantes a alcançar saúde e liberdade, parando de fumar sem perder o prazer pela vida. Você já tentou parar de fumar e não conseguiu? Você até para, mas depois acaba voltando? Você se sente inseguro, sozinho nessa jornada e acha que nunca vai conseguir? Então o canal Vida Sem Cigarro é para você. Ao longo desses anos, cuidando de fumantes que desejam parar de fumar, uma das principais preocupações é o ganho de peso. E aqui é preciso dizer que sim, pode ocorrer um ganho de peso, principalmente no primeiro a segundo mês depois de parar de fumar. Mas isso é manejável. Parar de fumar e engordar não tem uma relação como não é uma sentença. Se você parar de fumar, você vai engordar. Isso pode ser manejável e existem várias estratégias que a gente pode usar para minimizar esse efeito de ganho de peso. O que é importante aqui é entender que os benefícios de parar de fumar superam em muito o fato de você não ganhar peso por continuar fumando. Isso é super importante de entender. E como explicar esse ganho de peso quando o fumante para de fumar? Os mecanismos fisiológicos associados a esse ganho de peso estão relacionados ao aumento do metabolismo por conta da ação da nicotina. A nicotina tem como efeito acelerar o metabolismo basal. Ou seja, quando você para de fumar e você não tem mais a nicotina circulante, a gente tem uma lentificação desse metabolismo que, em última análise, pode implicar no ganho de peso. Segundo, a nicotina ela suprime o apetite, ou seja, ela atua em centros relacionados ao apetite, diminuindo muitas vezes o apetite do fumante. Quando você para de fumar, sem a nicotina no organismo, o apetite volta a aumentar e muitas vezes até alguns autores mencionam a concorrência entre ingerir alimento e o tempo de fumar. Muitos fumantes passam tanto tempo fumando que acabam até tendo menos tempo para comer. É até interessante isso. E o terceiro é o efeito termogênico, ou seja, a nicotina ela pode, de uma certa forma, auxiliar na queima de gordura, né? Diminuindo o depósito de gordura no tecido adiposo. Quando você para de fumar, o que acontece? Essa queima de gordura diminui e você volta a ganhar peso. Outro aspecto importante é que quando você para de fumar, existe uma melhora do olfato e do paladar, ou seja, você sente o gosto e o cheiro dos alimentos de uma forma mais intensa. Isso, de uma certa forma, pode aguçar o apetite e a vontade de comer. Deixa mais, vamos falar assim, prazeroso, né? A refeição, o alimento em si. Além do que, a questão comportamental. Muitos pacientes, ao parar de fumar, usam a comida como recompensa. Como que seria isso? Quando a gente para de fumar e a própria ausência da nicotina no organismo, ela aumenta o valor recompensador dos alimentos, né? Então, o que que acontece? Além disso, muitos pacientes usam a comida como fonte de prazer, até mesmo para minimizar, suavizar os efeitos da abstinência à nicotina. A ansiedade, a irritabilidade, dor de cabeça, muitas vezes tristeza, angústia. É uma forma que os fumantes encontram de, muitas vezes, compensar o desafio desse processo de parar de fumar. O alimento, inclusive,
na forma de produtos hiperpalatáveis e calóricos, muitas vezes pode trazer sensações benéficas para suavizar esses efeitos da abstinência da nicotina. Então, como eu já disse, a gente tem que desmistificar esse vou engordar ao parar de fumar, porque isso traz um peso, muitas vezes, que acaba limitando a iniciativa do fumante em abandonar o cigarro. A pessoa já parte do pressuposto, ela já está ganhando peso sem nem antes parar de fumar. Por quê? Porque lá na cabeça dela, essa é uma crença muito forte. E no meu trabalho com fumantes, eu sempre enfatizo as crenças, né? Que são os limitadores no seu processo de parar de fumar. E entre as crenças mais importantes e mais limitantes para um fumante abandonar o cigarro, engordar é uma das mais presentes. Então, eu quero desmistificar aqui esse engordar. Primeiro, existe uma média de ganho entre 2 a 4 quilos, principalmente no primeiro e segundo mês após o abandono do cigarro. Isso é fato, existe comprovação científica em vários estudos analisando fumantes e ex-fumantes. Mas isso é variável e pode ser manejável. Depois a gente vai falar sobre estratégias para poder controlar esse ganho de peso. Segundo, não é uma regra para todo mundo. Tá? Algumas pessoas, a maioria das pessoas tem esse ganho de peso, mas não é uma regra. De repente pode não ser o seu caso ganhar peso. E terceiro, o grande alerta que eu quero deixar aqui. Ainda que parar de fumar engorde, é infinitamente melhor ganhar 1 a 2 quilinhos do que continuar vivendo com todos os malefícios que o cigarro traz para a saúde física, mental, do ponto de vista social e vários outros aspectos que a gente já comentou por aqui, né? Então, isso tem que ser enfatizado. Ok, mas o título do vídeo é Como Parar de Fumar Sem Engordar. Então, agora a gente vai para as estratégias, ok? Primeira coisa, importantíssimo, ter consciência de que pode ocorrer esse ganho de peso já automaticamente já te coloca numa posição de planejamento. Se eu sei que talvez eu possa ganhar peso nesse meu processo de parar de fumar, não vou esperar acontecer. Eu quero ter um plano de ação, ou seja, vou parar de fumar e já vou me preocupar com esse ganho de peso. Como vou fazer isso? Algumas pessoas têm dificuldade em conduzir 2 processos ao mesmo tempo. Como é isso? Parar de fumar e emagrecer, por exemplo. Não que aqui tenha que ter um planejamento de emagrecimento, mas mais importante do que isso é ter a consciência de que pode haver esse ganho de peso e como que eu vou fazer para que isso não ocorra, ou seja, mais do que emagrecer, não, uma manutenção do peso. Como eu vou fazer para manter o peso que eu tenho se eu estou parando de fumar? Só que por um outro aspecto, quando a gente muda uma rotina, e eu tenho pacientes que falam, resolvi parar de fumar, emagrecer, voltar a ler um livro por mês, então a pessoa coloca vários projetos no mesmo momento, isso eu acho que de uma certa forma pode ser um dificultador, mas não que você não possa fazer essa manutenção. Essa manutenção do peso, ela está encaixada no seu processo de parar de fumar. Isso sim é saudável e possível, né? Segundo, importantíssimo, as suas escolhas alimentares, ok? Se eu já sei que alimentos hiperpalatáveis, calóricos, são de uma certa forma recompensadores, eu vou evitar ter esses alimentos em casa e vou sempre ter à mão verduras, frutas, castanhas, lanches rápidos, saudáveis à mão, porque muitas vezes quando a gente não tem coisas em casa, eu sei sobre isso porque o peso é um desafio para mim também.
Então é uma coisa que eu posso falar com propriedade, eu tenho lugar de fala. Quando a gente não tem à mão alimentos, refeições rápidas, práticas, a gente tende a quê? A buscar pelo mais rápido, pelo mais fácil, é o iFood, é a comidinha processada, é a pizza, é o mercadinho do condomínio que tem opções calóricas e rápidas e práticas e processadas. Então, o que que é importante? Você já ter a consciência e já se planejar. Tem uma geladeira pronta para o seu processo de parar de fumar. Outra coisa importante, beba muita água. 35 ml por quilo de peso dia, em torno de 2,5 litros, se você não quiser fazer conta. A água, ela muitas vezes preenche esse contato oral do cigarro. Você fica ocupado em beber água e não está fumando. E, além do que, a hidratação é muito importante para a saúde no processo como um todo. Outra coisa importante, atividade física. Coloque atividade física, nem que seja pequenos momentos, algumas vezes na semana. É muito importante praticar atividade física. Ela aumenta o metabolismo e aumenta também a produção de dopamina, em última análise, que libera neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. Outro aspecto importante é o manejo do estresse através da meditação, respiração guiada, hobbies, coisas que você goste de fazer, que possam ocupar o seu tempo, principalmente as mãos. Eu brinco com os pacientes, façam livros de colorir, faz crochê, entre outras coisas, ocupe as suas mãos. Né? É importante sempre ter uma rotina alimentar, além da qualidade dos alimentos, ter também os horários, né? Uma rotina de alimentação, não pula a refeição, não fica retardando muitas vezes o lanche da tarde. É importante ter uma rotina alimentar também para poder cumprir tanto o papel nutritivo quanto calórico. E a questão da compensação oral. Eu brinco com os pacientes que ter coisas à boca, colocar coisas na boca, muitas vezes mimetiza, muitas vezes disfarça aquele ritual de trazer o cigarro para a boca. Então, assim, palitinho de cenoura, você pode, além disso, substituir o cigarro por uma goma, alguma coisa não calórica, né? Gomas de mascar sem açúcar, entre outras coisas. O fato é que esse é um pequeno planejamento para quê? Que na verdade está inserido dentro de uma rotina de saúde mesmo, né? A gente já deve comer alimentos saudáveis, quanto mais natural, melhor, descascar mais e desembalar menos, evitar alimentos processados, hiperpalatáveis e calóricos, beber água, praticar atividade física, controlar o estresse. São práticas de saúde, não só para parar de fumar, mas como um todo na sua vida. Dessa forma, iniciando o seu processo de parar de fumar, você pode escolher pelo menos 2 ações dessas aqui que eu listei para te ajudar na manutenção do peso. Começa aos poucos, seja gentil com você, seja carinhoso. Não é porque você de repente não consegue ingerir a quantidade de água indicada ou porque você está retardando um pouquinho iniciar a atividade física, não é por isso que o seu processo de parar de fumar tem que estar associado com ganho de peso. Vai inserindo 1, 2, 3, aos poucos, dessas rotinas na sua vida, no seu processo de parar de fumar. A mensagem que eu quero deixar aqui para você que está parando de fumar é que engordar não precisa ser uma sentença no seu processo de parar de fumar. Talvez possa haver o ganho de peso de 2 a 4 quilos, talvez, nos primeiros 1 a 2 meses. Talvez você possa engordar mais, talvez seja mais difícil trabalhar esse ganho de peso, talvez seja mais difícil eliminar esse peso caso esse ganho seja até superior a isso que eu estou te colocando aqui. Mas isso não precisa ser um limitador.
no seu processo de parar de fumar. Não deixe que essa crença que fica aí na sua cabecinha de que parar de fumar é igual a engordar, te impeça de alcançar o seu objetivo. Saúde e liberdade, que é o que parar de fumar te traz. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse e compartilha. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais e um link da comunidade Fôlego, que é uma comunidade para fumantes que desejam parar de fumar de uma forma tranquila, com informação de qualidade, com ciência, sem julgamento, sem crítica e com ferramentas práticas que possam ser implementadas no dia a dia, ok? Até o próximo vídeo.